Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendo diácono Gabriel, reverendas religiosas, também os que estão rezando conosco. Hoje nós temos essas duas leituras muito preciosas da Escritura para a nossa reflexão. E é bastante interessante, bastante providencial esses dois trechos da Escritura saírem no mesmo dia, na mesma liturgia. Primeiro, o livro do profeta Daniel, esse trecho belíssimo, em que nós vemos a fidelidade de uma mulher que estava sendo condenada inocentemente, e ao mesmo tempo a maldade no coração de dois que foram escolhidos para serem juízes, do povo de Deus, mas haviam deixado-se perverter. Mas o que eu gostaria de destacar, a história nós já ouvimos todo, o relato nós ouvimos, alguns pontos interessantes da leitura. Primeiro, ao falar da corrupção do coração desses dois homens mais velhos, que eram juízes do povo. Daniel nos diz que eles deixaram de olhar para o céu, para não se lembrarem do Senhor, e voltaram o seu olhar, pervertendo o seu coração de sedução para aquela mulher. E quando nós deixamos de olhar para Deus, deixamos de olhar para o céu. Voltamos o nosso olhar somente para a terra, para as coisas temporais, materiais. A nossa vida vai perder inteiramente o sentido. Estamos aptos, para o pecado. E vamos nos afundando cada vez mais. Eles começaram com pensamento, maus desejos, não contiveram os seus sentidos, alimentaram o seu olhar. A maldade foi pervertendo o coração, não recorreram a Deus. É interessantíssimo que Daniel diz, deixaram de olhar para o céu, porque estavam voltados para o pecado. E depois tentaram colocar em ação. Porém se depararam com uma mulher temente a Deus, uma mulher fiel a Deus, fiel à sua família, fiel ao seu esposo, uma mulher de virtude, pura de coração, e que exatamente o contrário desses dois velhos juízes, que olhava constantemente para o céu. E quando os juízes, que eram pessoas dignas de crédito no meio da sociedade, se aproximaram dela, querendo que ela pecasse com eles, e ela ficou numa situação muito delicada, porque se pecasse, seria punida por Deus, o pecado, a ofensa a Deus. Mas se ela não pecasse, ela sabia que os dois juízes iriam testemunhar um falso, ou seja, argumento falso testemunho contra ela, e que ela seria condenada à morte, como era prescrito pela lei. Mas o contrário dos juízes que haviam deixado de olhar para o céu, ela olhou para o céu, o Deus em que ela entregava toda a sua confiança, e sabia que ela podia confiar e esperar no Senhor. E olhando para o céu, voltando os nossos olhos para Deus, nós vencemos toda e qualquer tentação. Voltando os nossos olhos para o Senhor, nós somos fortes, capazes de resistir a todo o mal. Voltando os olhos para o Senhor, nós somos capazes de confiar e nos entregarmos a Deus no meio das maiores tribulações. Exatamente um contraste. Deixar de olhar para Deus, nos afundamos no pecado, na tristeza, na amargura, na angústia do coração. Voltando o nosso olhar para o céu, um coração em paz. E ela preferiu, sabia que até então que ela seria condenada à morte por aqueles homens, mas não poderia pecar diante do Senhor. E no meio de tudo isso encontrava a paz, porque manteve os seus olhos fixos no Senhor. E Deus nosso Senhor, que nunca desampara aquele que coloca nele a sua plena confiança. Mesmo no meio das maiores tribulações, ela humilhada diante de todo o povo, desonrada diante da família, e que é bastante interessante, que a leitura faz questão de mencionar,
Todo mundo se admirava porque nunca se ouvira dizer qualquer coisa da honra de Susana. Então era surpreendente aquilo, porque, ou seja, ninguém nunca tinha ouvido falar nada, uma moral ilibada. E assim deve ser também o cristão. Nós cuidarmos de guardar a nossa honra, a nossa dignidade. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Porque se nós não cuidarmos da nossa honra, quem vai cuidar por nós? E Deus então suscitou o jovem Daniel, inspirado pelo Espírito Santo naquele momento, e Deus revela a ele que aqueles juízes haviam levantado um falso testemunho contra Susana, de que ela era uma mulher inocente. Então utilizou de um argumento sábio, inteligente, os separou, fez perguntas, ou seja, para que eles identificassem onde viu, debaixo de qual árvore, identificou que os dois estavam mentindo, e os dois foram condenados a serem apedrejados. Voltemos o nosso olhar em paralelo para o Evangelho. Agora é uma mulher que é culpada do seu pecado. Apresentaram diante do Senhor uma mulher adúltera, foi pega em flagrante de adultério. E como era prescrito pela lei, aqueles que fossem flagrados no adultério deveriam ser apedrejados. E essa dureza, esse rigor da lei, para mostrar, e Deus queria mostrar isso, a gravidade do pecado, a gravidade de uma traição, a gravidade de uma infidelidade, e o quanto isso era e é abominável aos olhos do Senhor. Então essa pena tão dura, tão cruel, mas para mostrar a todos, ao coração de todos, o quanto isso é grave, o quanto isso é destruidor, o quanto isso é abominável aos olhos do Senhor. E o quanto nós precisamos cuidar, como a igreja agora nos convida, nos aconselha nesse tempo quaresmal, as mortificações, aprendemos a dominar os nossos sentidos, para nós não deixarmos perverter o nosso coração. Os nossos olhos, são as janelas da nossa alma. E o quanto nós precisamos proteger, guardar os nossos sentidos para guardar o coração. E se trouxeram aquela mulher diante de nosso Senhor, pega em adultério. Mas aqueles que trouxeram, quiseram colocar Jesus também diante de um dilema, uma contradição. Se Jesus mandasse apedrejá-la, onde estava esse Jesus cheio de bondade? Mas se Jesus também livrasse do apedrejamento, mas a lei era a lei de Deus, a lei de Moisés, mas dada por Deus a Moisés, estaria contra a lei. Mas aqueles que estavam trazendo aquela mulher diante de nosso Senhor, não eram homens zelosos pela lei, muito pelo contrário. Semelhante àqueles juízes carregados de pecados, e queriam apenas encontrar um motivo para condenar Jesus. Pouco importava para eles a situação daquela pessoa. Estavam defendendo a lei, a causa de Deus, eles queriam encontrar um motivo para condenar Jesus. Então, com o coração também pervertido, Deus rejeita os orgulhosos, como diz a Escritura, e concede a sua graça aos humildes. E a um coração humilde e sinceramente arrependido dos seus pecados, Deus não nega o seu perdão. Por maiores que sejam os nossos pecados, se nos apresentarmos diante do Senhor realmente e sinceramente arrependidos dos nossos pecados, dispostos à emenda, Deus não negará o seu perdão. Mas se nos aproximarmos de nosso Senhor, cheios de nós mesmos, soberba, avareza, tudo isso, orgulhosos, seremos rejeitados pelo Senhor. E é bastante interessante que Jesus, o Evangelho tomou essa atitude 2 vezes. Se abaixou, começou a escrever assim na areia. Aí eles insistiram com Jesus, queriam uma resposta de Jesus. E Jesus então, que conhece os corações, disse: tá bom, vocês querem uma resposta? Aquele que tiver sem pecado,
lance a primeira pedra. E voltou-se e continuou a escrever assim na areia. Santo Agostinho, que faz um comentário sobre essa passagem do Evangelho, e diz que Jesus começou a escrever os pecados daqueles que estavam ali, condenando aquela mulher. E se retiraram todos, dos mais velhos aos mais novos. Jesus falou: quem está sem pecado, então, ouse lançar a primeira pedra. Saíram todos eles. Jesus foi conivente com o erro daquela mulher? Jamais. Voltou-se para ela, ficou elas, e Jesus: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não vou te condenar. Vai, mas não tornes a pecar. Recebia de nosso Senhor o perdão, mas o nosso arrependimento diante do Senhor, a condição para recebermos de Deus o perdão, é sempre essa disposição de nós nos emendarmos, mudarmos de vida, como nosso Senhor disse para ela: te perdoo, vai, mas não tornes a pecar. Mude de vida, um bom propósito, uma boa resolução. Mude as circunstâncias de sua vida para não se colocar na mesma ocasião de pecado. Não tornes a pecar. E é o mesmo que nosso Senhor vem dizer a nós. Nós tivemos essas 24 horas, o Padre Fábio ainda ali à disposição para as confissões. Muitos se confessaram e para nós recebemos de Deus o perdão, a nossa disposição de nos emendarmos. Fazemos alguma coisa diferente, porque se aquilo que nós estamos fazendo até então não está sendo suficiente para nós não pecarmos mais, é preciso fazer alguma coisa diferente, algo a mais, seja rezarmos um pouco mais, seja nós examinarmos e observarmos as ocasiões, as circunstâncias de nossa vida, para nós mudarmos alguma circunstância, para não nos colocarmos numa ocasião de pecado, e assim nós recebemos esse conselho e esse perdão de nosso Senhor. Eu te perdoo, mas vai, mas não tornes a pecar. Supliquemos a intercessão da Virgem Maria, que é a nossa grande companhia quaresmal, e que é esse grande modelo e exemplo da pureza de coração, retidão de intenção, um coração puro, um coração temente ao Senhor, mais pura, mais fiel do que a Susana, é a Virgem Maria, e que é esse grande modelo para nós. Se queremos a pureza de coração, é preciso nós nos aproximarmos da Virgem Imaculada para que ela alcance do Senhor a pureza que é necessária ao coração de todos nós, como condição necessária para nós chegarmos ao céu. Como nosso Senhor disse no Sermão das Bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque esses que verão a Deus. Ou a pureza inocente, ou a pureza penitente, mas obrigatória e necessariamente a pureza de coração, que a Virgem Maria nos alcance essa graça. Amém. Pela vossa pura e imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo, santificai a minha alma. Amém.